Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Nós amamos a sua presença. Obrigada por nos lembrar nessa manhã, Senhor, quem Tu és. Desde o primeiro texto que foi lido, as orações da Dani, quando nós chegamos. Como é precioso, Senhor. Tu és tudo para nós. Tu és, Senhor, a nossa pérola de grande valor. Nós cantamos aqui, Senhor, perdendo tudo com amor e alegria. Mas nem é tudo, Senhor, é quase tudo, perdendo algumas coisas, Pai. O Senhor merece o nosso tudo. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. As canções que nós cantamos, digno é o Senhor, sob o trono está, soberano. Deus, que privilégio sermos seus filhos. Que privilégio. Senhor, nada nos dá mais alegria, nada nos dá mais prazer do que a sua presença. E a tua presença já está aqui. Nós te pedimos hoje, derrama sobre nós o melhor do teu Espírito. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, o que nós ainda não ouvimos, já ouvimos muitas vezes, mas talvez não conseguimos escutar. Mas fala conosco de novo. Fala conosco de novo. O Senhor tem falado conosco desde o começo desse culto do teu amor por nós, do teu amor por nós. A tua presença nesse momento aqui é sentida. A tua presença nesse momento aqui, Jesus, pode ser tocada, as palavras fogem, aquilo que a gente pensa se dissipa na tua grandeza, no teu senhorio. Nós queremos dizer: santo, 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 santo é o teu nome. Pai, nos ajude nesse momento, que todas as nossas resistências, todos os nossos orgulhos, todos os nossos pensamentos, tudo isso agora, nós estamos rendendo diante do Senhor, assim como os 24 anciões, os anjos que estão diante do teu trono, tiram suas coroas. Nós estamos agora diante do Senhor, te honrando, lançando fora tudo aquilo que é nossa cabeça, é nossa opinião, Deus, qualquer tipo de motivação, de movimento interno que existe em nós, Senhor, que não é o Senhor, que não é a tua palavra, que não é a tua voz, que não é o teu mover, que não é o teu Espírito nos tocando, nós não aceitamos, nós estamos rendendo agora. Toca-nos com a tua presença de uma forma especial nessa manhã, porque nós deixamos a nossa cama, a nossa casa, tudo, só por causa de ti. Não é por causa de nenhuma denominação, não é por causa de ninguém, não é por causa de nada mais, Senhor, não é nem por causa do nosso ministério, é por causa de ti. Nós chamamos, tem um altar para o Senhor aqui, um altar, e nós estamos em volta desse altar declarando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia, igreja, graça e paz. Abençoado seja esse momento. A presença do Senhor seja bem-vinda no seu e no meu coração. Que a palavra do Senhor nos instrua nessa manhã de ceia e nos leve adiante na prática das boas obras, no crescimento espiritual, na justiça. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos a sua palavra. Dá-nos o seu evangelho, porque ele é tudo o que nós precisamos para estarmos bem e para andarmos na verdade, em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja, bom dia. Antes
Antes de eu pregar, deixa eu só fazer um reforço a isso que foi dito aqui sobre as cestas básicas, o social. Talvez alguém possa imaginar que essa é uma espécie de ação social da igreja, e a partir do olhar comum, natural, não é? Outras instituições fazem isso, outras religiões fazem isso, o governo faz isso, deveria fazer muito mais, inclusive, mas a igreja o faz por mandamento divino. Isso não é um carinho com quem está passando necessidade, não é ajudar preguiçoso. A prática da justiça do crente é interferir aonde a injustiça nunca será corrigida enquanto Jesus não voltar. Nós não devemos nos iludir que alguma tendência política vá fazer na terra aquilo que só o reino de Deus pode fazer. Existem ideologias políticas que estão mais próximas daquilo que o Evangelho preconiza, é verdade, e outras mais longe, mas nenhuma delas conseguirá extinguir a injustiça desse mundo. Se a gente olha para os Estados Unidos da América, país mais rico do mundo, e acredita que lá vai tudo bem, nós estamos profundamente enganados. Nos Estados Unidos, pessoas passam fome, e passam muita fome, e não é pouca gente. Pessoas têm muita dificuldade a ter acesso à saúde gratuita. Por quê? Porque nenhum país no mundo conseguirá fazer justiça plena. Então, quando Paulo escreve sua carta a Tito, entre tantos outros textos bíblicos, no capítulo 3, versículo 14, ele diz: quanto aos nossos, aos irmãos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Porque o fruto da justiça que o Evangelho fez em nós, ele ecoa na generosidade e nas boas obras, de toda a natureza. Então, quando nós olhamos para o pobre, para o necessitado, ou para alguém que está passando uma dificuldade e precisa de um socorro, eu não sei se você já precisou de socorro, eu já precisei. A minha casa já foi sustentada por cesta básica, enquanto nós nos rasgávamos na obra de Deus. Então, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, porque eu não fui um coitado, eu fui alvo da graça de Deus na vida dos meus irmãos, e eu louvo a Deus pela igreja, e eu faço parte dessa obra hoje, de estender a minha justiça, minhas ofertas. Algumas traduções bíblicas dizem esmola, essa é uma palavra pejorativa para nós, mas esmola na Bíblia é o ato da justiça que vai em favor daquele que não pode ou não consegue produzir por si mesmo aquilo que ele precisa para ter dignidade. Você está pegando a pessoa por baixo, está levantando ela, até que Deus a restaure, até que Deus faça um milagre. Sabe Deus o quê? Porque eu não sou aquele que determina como a vida das pessoas vai fluir. Eu não sou aquele que sabe julgar retamente quem é o preguiçoso, o que não quer trabalhar, por isso não prospera, e quem é aquele que a vida não está dando oportunidade, que as próprias condições internas dele não o permitem romper. Eu não sou essa pessoa, e você também não é. Não nos cabe esse julgamento é do Senhor. Então, como igreja, nós brilhamos no meio do mundo, nos colocando aonde os sistemas do mundo não conseguem produzir justiça, e sim injustiça. Amém? Então sejam fiéis nisso. Quando você for comprar no supermercado lá um pacote de arroz, o que quer que seja, para entregar para as cestas básicas, entenda, você não está ajudando o preguiçoso, não, você está operando justiça. Eu não vou ler para não me desviar do foco dessa noite, que é a ceia nessa manhã, que é a ceia do Senhor, mas por favor, leia o Salmo 112. Leia, chegue na sua casa. Aquele justo que o Salmo 112 fala, que enriquece e a sua justiça prevalece, a justiça desse rico que foi enriquecido pelo Senhor, é ele se colocar em lugares no mundo onde ele vira a sorte das pessoas. E a Bíblia está falando de nós. Então, eu não sei se você veio de um berço esplêndido, glória a Deus se você veio, se você nunca passou necessidade, se tudo que você precisou
seu pai lhe deu, sua mãe lhe deu, se você veio de um lar certinho, que o pai amou a mãe, a mãe amou o pai, eu não vim. Eu vim da beira da miséria. E eu sei aonde meu Deus me trouxe. Eu sei aonde Deus me colocou. Ele me colocou no alto monte. Ele me deu dignidade, Ele me deu bens, Ele me deu família, Ele me deu honra diante das pessoas. Eu preciso devolver isso em forma de justiça no mundo. Então, quem sabe um dia a gente fala sobre isso com mais profundidade. Não só eu, mas os pastores da casa. Nós precisamos entender, igreja, o nosso lugar no mundo. Nós temos um lugar no mundo de brilhar no meio das trevas, amém? Glória a Deus pela obra da igreja, glória a Deus por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Se você é como eu, se você olha para trás e sabe de onde Deus tirou você, sabe de onde Deus tirou a tua família, se você hoje vive melhor do que seus pais viveram, encontre em você uma maneira de demonstrar a Deus que você entende isso no Espírito e você derrama na terra a tua justiça, seja como for. Que o Senhor te dê graça para isso, sabedoria para isso, e use a sua vida, use a sua família, use sua casa, use o seu dinheiro, em nome de Jesus, amém? Eu quero ler com vocês, no Evangelho de João, um texto, um pouquinho maior do que costumeiramente nós lemos para pregar, a partir do capítulo 13, versículo 36, até o capítulo 14, versículo 18. Não sei se você sabe, a Bíblia originalmente não contém capítulos e versículos, ela não foi escrita dessa maneira. Foi só no século XVI, 500 e poucos anos atrás, que um teólogo da igreja resolveu colocar versículos e capítulos para melhor assinalar as posições das passagens. Mas ele o fez de forma aleatória. É por isso que nem sempre o final de um assunto, de um tema que está sendo discorrido, de um pensamento que está sendo explorado, ele termina com o fim do capítulo. Esse é um caso. Então, a passagem na qual Jesus está interagindo com os seus discípulos, que começou no capítulo 13, ela não termina no final do capítulo 13, ela atravessa o capítulo, e às vezes a mudança de assunto também é muito sutil. Então, a leitura bíblica, inclusive a sua leitura devocional, ela não deve estar presa a esses números. Ela precisa estar focada no assunto, na passagem, na experiência, na narrativa da história, para que você aprenda adequadamente todo o desenvolvimento do ensinamento, da revelação que Deus está trazendo em determinada passagem. Vamos então à palavra de Deus. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu daria minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes você me negará. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Se vocês me conheceram, conhecerão também o Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele já habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Quando o Senhor, eu acho que eu já falei sobre esse tema aqui nessa casa, mas ele me inspira nessa manhã, e eu vou voltar a ele. Quando Jesus proferiu essas palavras, ele estava buscando preparar o coração dos seus discípulos para a sua partida. Ele iria viver a experiência de morte na cruz. Iria ser uma experiência muito forte, trágica, difícil, e ele sabia o que esperava os seus discípulos. Jesus os conhecia. Então, ele vai preparando o coração dos seus discípulos para o fato de que o que o aguardava a ele, Jesus, ali na frente, era um salto para a eternidade. A cruz era o salto que ele atravessaria e voltaria para de onde ele veio, mas não só por ele e não só para ele. Ele estava abrindo um caminho para todos nós, e para aqueles homens ali naquele momento em específico, aquilo era fundamental, porque senão todo o resto da obra de Jesus não seria completa. A cruz era necessária. E à medida que Jesus foi caminhando com esses discípulos, e ele foi construindo neles a consciência do seu ministério, dele, Jesus, do seu chamado, do seu destino, de alguma maneira, essa mesma vocação foi sendo despertada dentro deles. E Pedro é aquele que mais evidencia isso, pelo menos naquilo que os 4 evangelistas deixam narrado. Pedro é aquele mais visceral, mais aguerrido, mais intenso. Alguém falou intenso? Então assim, aquele cara sem papa na língua, né? Ele não era fleumático igual a mim, que pensa 450 vezes antes de falar. Então ele é aquele que se revela mais. Os sorrisos aí na plateia devem ser aqueles que são meio Pedro, né? Sabem como isso funciona, como é esse mecanismo da personalidade. E glória a Deus por Pedro, porque embora Pedro é aquele que fala, todos também o sentiam, mas cada um ia expressando a sua maneira, e Pedro está desenvolvendo dentro dele, eu acredito que todos estavam, porque todos esses discípulos morreram pelo Evangelho, todos eles se tornaram apóstolos, menos Judas, e morreram pelo Evangelho, cada um à sua forma, cada um no seu lugar, cada um com as suas obras. Mas Pedro é aquele que parece que catalisou esse sentimento e foi expressando. Então, quando Pedro diz, no capítulo 13, versículo 37,
por que é que você está dizendo que eu não posso ir com você? Eu estou pronto para dar a minha vida por você. Pedro não está falando de uma ideia dentro dele, abstrata, de uma coisa que ele viu em algum outro movimento. Aquilo é um nível de convencimento do Espírito que foi entrando em Pedro, foi sendo construído no espírito de Pedro. É como se ele dissesse: a minha vida não é mais minha, Jesus, a minha vida agora é sua, eu sou teu escudeiro, eu vou com você para onde você for. Aquilo não é a mente de Pedro falando, aquilo não é um projeto de vida, aquilo é o espírito de Pedro que está sendo regenerado e está nascendo de novo, está sendo formado na mesma identidade do Cristo e que sabe que aquele é o destino dele. O espírito preparado, que está lutando dentro dele com uma natureza, com uma vontade própria, com uma natureza pecaminosa que fica conspirando contra. Jesus olhava para Pedro e via essa luta. Jesus olhava para Pedro e sabia que Pedro ainda estava em um lugar que muito necessitava morrer dentro dele, mas a convicção de Pedro é genuína. Então, quando Jesus olha para Pedro e diz: você está dizendo que você vai dar tua vida por mim? Pelo contrário, Pedro, o que te aguarda ali na frente é terrível. Você tem que passar ainda por um vale, Pedro, que você não faz ideia que existe, maior do que você. Em Lucas, capítulo 22, Jesus vai dizer para Pedro: e eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. Ah, meu Deus, é muito impactante para mim pensar que eu estou aqui agora, vivendo esse momento, podendo achar que eu estou no melhor momento da minha vida, que tudo agora é céu de almirante, como que é? Esse é dos velhos, é mar de almirante e céu de brigadeiro, né? Ou seja, aquela coisa perfeita, aquele caminho plano. Agora vai, agora eu cheguei no lugar, agora tudo vai dar certo, eu rompi. Se fui pobre, não me lembro, agora vai. Só que ali na minha frente, ali, na curva da vida, que eu não estou olhando para ela, pode ter um desafio que, se eu conseguisse ver hoje, eu não enfrentava nem em pensamento. E talvez seja por isso que nessa nossa consciência humana, limitada, caída, Deus não nos permite, nem por meio de dons, saber o nosso futuro, saber o que nos aguarda na próxima esquina. Porque talvez, se nós soubéssemos, meu Deus, talvez desistiríamos da própria vida, desesperaríamos da própria vida, porque em nós mesmos nós não somos capazes de enfrentar os desafios que nos levam para a vida. Jesus é homem, mas ele sabe, pela consciência divina que também habita nele, do seu caminho. Então, de alguma maneira, ele vai ajudando os seus discípulos. Ele sabe que a morte dele seria terrível, trágica para os discípulos. Ele vai construindo neles uma consciência de morte, uma consciência de entrega que também vai os afetando. É ele quem vai dizer: se vocês querem ser meus discípulos, tomem a cada dia a sua cruz e me sigam. Todo mundo sabia o que isso significava, porque eles viam constantemente pessoas serem sacrificadas, serem mortas em uma cruz por causa dos seus delitos. Criminosos eram mortos pelo Império Romano em uma cruz, pendurados, pernas quebradas, sangravam até morrer, desesperavam da vida, em público, numa rua pública. Então isso está cravado na consciência das pessoas. Quando Jesus diz para os seus discípulos: você precisa tomar a cada dia a sua cruz, porque o condenado tinha que carregar pelas ruas da cidade, humilhado, a própria cruz na qual ele ia ser pregado. Ele está procurando formar na consciência deles a compreensão mínima de que o caminho que eles tinham para seguir também era um caminho de morte. Não era a morte que o Império Romano dava, não era uma morte para condenação, mas ainda assim era um caminho desafiador para eles. E Pedro está nesse caminho. No seu espírito ele tem uma consciência de vida, uma consciência de santidade.
Eu vou com Jesus, eu vou dar tudo para Jesus, eu sou o escudeiro do Nazareno. Mas dentro dele também tem um homem caído, medroso, apavorado, que não sabe lidar com o fracasso, que é surpreendido de repente quando está numa situação por um ímpeto que o trai. Quem de nós já não viveu a experiência de achar que está bem, de achar que está inteiro, de achar que sabe o que vai fazer, mas quando de repente uma situação da vida te solapa, você tem uma reação que você não quer ter. Me lembro de conversar com uma jovem senhora que um dia entrou numa discussão com seu pai e começou a humilhar seu pai por causa dos erros que o pai tinha cometido. Ela falou: pastor, eu tentava me controlar, mas parecia que não era eu, tinha uma força dentro de mim, aquilo que ela reprimiu, aquilo que ela nunca disse para o pai, ela achou que estava bem, ela achou que ela tinha vencido, mas era repressão, e tudo que você reprime estoura. E infelizmente naquele momento, o ímpeto foi maior do que a vontade de controlar, e ela disse o que não tinha que dizer para o pai, disse o que tinha que dizer junto, virou uma terrível situação, porque ali ela experimentou o lugar onde a velha natureza se mostra. E se você já teve experiência com a sua velha natureza, você sabe como é, você sabe o que é certo, mas ela quer o que é errado. Você sabe o que é da vida, mas ela quer o que é da morte. Você sabe o que é do espírito, mas ela quer a carne. É assim que nós magoamos as pessoas, pessoas que amamos. É assim que nós também humilhamos pessoas que não mereciam ser humilhadas. É assim que nós traímos o próprio evangelho que nós confessamos com a boca. E é nesse caminho tão terrível que cada um de nós vive, que só existe uma receita para a vida: a morte. Uma morte que nós não sabemos construir em nós mesmos. Então Jesus está indo à frente deles, está olhando para a cruz, está vendo o que eles vão passar, sabe quem eles são, mas não pode dizer para eles: fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Vai haver caminhos difíceis, mas fiquem olhando para mim. Então ele começa o capítulo 14 dizendo, quando ele fala para Pedro: você não vai dar sua vida por mim, você vai decepcionar a mim e a todos os seus amigos, vai decepcionar sua mulher, seus filhos, todo mundo que você disse que você era discípulo do Nazareno, aqueles que você não disse, os próprios soldados romanos que vão me prender. Você vai me humilhar na frente deles, porque você não vai ser capaz sequer de dizer que você me seguia, mesmo que contra você não tenha uma cruz esperando você. Esse é o teu futuro imediato. Quando Jesus diz isso, obviamente o que eu estou dizendo agora é uma síntese de tudo que Jesus disse, não no versículo, mas quando ele diz para Pedro, no versículo 38 do capítulo 13, você não vai dar a sua vida por mim, na verdade você vai me negar. O texto de João não narra, mas o semblante de todo mundo deve ter decaído. Aquele ambiente pesado. Já teve num ambiente pesado? Já participou de alguma situação onde há um clima de fracasso, há uma expectativa de derrota? Aquele ambiente que você olha e você tenta pensar no que fazer, no que falar, e você não consegue. Você que sempre ajudou todo mundo, você que sempre teve uma palavra de Deus, você que sempre soube o que fazer, de repente você olha para a situação e fala: e agora? E quando todos os discípulos estão assim, Jesus olha calmamente para eles e diz: não fiquem angustiados. Vocês não creem em Deus? Dê crédito para mim. Estou dizendo para vocês. Eu estou indo. Eu estou na frente de vocês. Estou indo preparar um lugar para você. Eu estou indo preparar o lugar da tua vitória, Gisele. Eu estou indo preparar o lugar da tua plenitude. Estou indo preparar o lugar da tua exaltação. Estou indo.
A graça da esperança não é necessária quando tudo está dando certo. A graça da esperança é necessária quando tudo vai mal. Nós só experimentamos a graça da esperança divina quando a gente bate no nosso limite e não sabe mais o que entregar. Eu passei 18 anos da minha vida com a minha casa trabalhando em missões. Primeiro na Bolívia, depois no sertão nordestino. Muitos dos irmãos que estão aqui, que são mais velhos aqui, sabem disso. Foi nessa jornada que eu conheci o pastor Márcio Maldonado, Suelen, seus irmãos, né, Gui? Foi nessa jornada que eu conheci Arnaldo, Vanessa, primeiro Arnaldo, depois a Nessa. Essa casa, conheci a pastora Marlene. Nós estivemos juntos em algumas estradas do sertão. Montamos palco lá no meio do nada, fizemos adoração. E eu achei dentro do meu coração que eu ia morrer fazendo isso. Eu decidi, em algum lugar dentro de mim, que eu nunca mais subiria numa plataforma, que eu nunca mais seria pastor de igreja, porque eu entendi que aquilo era o que Deus tinha para o resto da minha vida. Eu vou gastar a minha vida aonde não tem mais ninguém. E andei, preguei, me lembro de uma cidadezinha, Quixedamobim, interior do Ceará. Estava pregando numa igrejinha pequenininha, não cabia mais que 30 pessoas. E na primeira fileira tinha uns 7, 8 gurias, assim, de uns 7 a 10 anos. E eu pregando, com o mesmo entusiasmo que eu preguei em grandes igrejas, eu entregando a palavra de Deus, e eles rindo. Eles não se continham. Eu falava, eu pregando, tinha uns 7 outros irmãos atrás, assim, eu tentando olhar por cima dos meninos, e pregando, mas eles não paravam, e falavam um com o outro, e ria. Aí quando terminou o culto, eu fui lá, falei, menino, por que vocês estão rindo de mim desse jeito? Ele falou, o senhor fala muito engraçado, não dá nem para prestar atenção. Olha, me senti no estrangeiro. Mas um dia, esse ribeiro ministerial começou a secar. Eu fiz todos os esforços que eu podia, dentro das minhas capacidades, para manter aquela missão. Meu irmão, eu não sei se você já teve a experiência, eu espero que não tenha tido, mas como você é ser humano, se não teve, vai ter. De alguma coisa começar a vazar no meio dos seus dedos. De você querer segurar e aquilo não ficar, e você entregar o que você tem de melhor para aquilo. Quanto mais você entrega o que você tem de melhor, mais aparece o teu pior. Então, nesse processo, os limites do Adriel, do gestor de uma missão, do comunicador que precisava ter interações melhores com os pastores das igrejas, foi tudo vazando de mim. Eu fui batendo no limite, e a amargura foi tomando lugar, uma certa desesperança, e aquilo foi murchando, até acabar. Até eu jogar a toalha e dizer, não tem mais jeito, eu não vou conseguir. Ah, meu irmão, que frustração. Aí nesse processo, meu filho chega aos 18 anos, começa a namorar, quer se casar, não tinha convicção de uma faculdade, nós com dificuldade financeira, e aí eu começo a olhar para aquilo que eu não tinha, e começo a falar, será que se eu não tivesse feito nada disso, com toda a minha bagagem intelectual, capacidade, eu tivesse me projetado, porque aí eu fui estudar, comecei a perceber como eu era bom naquilo que eu fazia, na área intelectual, se eu tivesse feito isso esses 20 anos, talvez o meu filho pudesse estar na USP, talvez o meu filho, eu teria pago uma escola particular para ele. Irmão, entrou uma amargura de morte no meu coração, que só foi bater, não foi em Jesus Cristo, não, foi nela. O dia que eu cheguei nela, na beira da cama, coração amargurado, eu falei, me perdoa por tudo que eu fiz você passar, por tudo que eu submeti você e as crianças, pela falta de dinheiro, pelas loucuras que eu fiz, de botar a mudança em cima de um caminhão sem ter dinheiro para pagar o caminhoneiro, meu irmão. Eu peguei a minha fé,
Eu peguei aquilo que Deus usou para eu chegar onde eu cheguei e joguei numa lata de lixo, porque eu bati no meu limite. A minha esposa olha para mim e fala: bom, eu acho que a gente realmente vai ter que conversar, porque eu segui você achando que você estava seguindo Jesus. Então, se você não estava, realmente nós precisamos conversar. E aí foi essa hora que eu percebi a loucura que tinha entrado no meu coração. E comecei a construir ou reconstruir um caminho dentro de mim com aquilo que estava nas minhas mãos. E uma das coisas que estava nas minhas mãos era essa casa. Vim servir pastor Márcio e Suelen. Estou buscando servir vocês até hoje. Mas um dia eu estava entrando por esse corredor, a hora que eu virei essa esquina aqui, eu já falei isso aqui, né? A hora que eu virei essa esquina aqui, eu me senti como quando eu tinha começado o meu ministério. Parece que eu estava até com a mesma roupa. Eu me senti pastor. E eu não tive medo. Eu falei aquilo, eu não lembro se eu falei no púlpito, se eu falei só para vocês. Eu contei a experiência, sem entender direito o que estava acontecendo, mas Jesus estava me reconduzindo para um lugar que pela minha própria força, irmão, eu nunca iria chegar. Eu estou contando isso para a igreja, para dizer para vocês que esperança não é algo que você diz: bom, agora eu vou produzir esperança. Espera aí, a fórmula é orar de tal maneira. Não, eu vou fazer um jejum pela esperança. Não é assim que funciona. Porque nossa esperança nunca está em nós mesmos. Ela está naquele que está caminhando à frente de nós. Jesus estava olhando para o desespero que Ele mesmo colocou no coração dos apóstolos, um desespero necessário, porque antes de você abraçar a esperança divina, você tem que abandonar a sua. Antes de abraçar a esperança divina, você tem que se entregar. Você tem que reconhecer que você não consegue. Você precisa abrir seu coração e dizer: sou teu, como o salmista, salvai-me. Porque só assim você vai conseguir reconhecer que não foi o seu braço, não foi você, foi Ele. E Jesus está indo na frente dos discípulos, a cruz está esperando Ele, mas Ele olha para eles e diz: não fiquem assim, eu estou indo preparar um lugar para vocês, para a gente ficar junto. Por isso que eu estou pedindo para vocês: não soltem a cruz de vocês, não deixem de fazer a entrega de vocês, não deixem de se humilhar diante do meu Pai, não deixem de reconhecer que Ele é o seu Deus, não deixa, não solta isso, porque o dia que você soltar a sua cruz, eu não consigo mais ajudar você, porque o que conecta você a mim, o que conecta a mim a você, é a sua convicção de que eu sou o seu caminho. E quando você abraça humildemente o seu caminho e diz: Senhor, meu Senhor, eu não consigo. E você olha para o Cristo crucificado e reconhece que só Ele pode. Você começa a entrar no território da esperança. Nós cantamos hoje aqui, a Gi fez até menção na sua oração. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, por amor e com alegria. Que tudo é esse? Que tudo é esse que nós estamos perdendo? Nós estamos perdendo a nossa família? Não. Nossa família não. Eu não posso perder minha família. Eu não posso perder minha família nem por aquilo que é de Deus, porque eu entro num território de incoerência, mas eu perco em mim aquilo que pode destruir a minha família. Eu perco em mim aquilo que pode destruir a minha comunhão com Deus. O tudo que nós estamos perdendo, é o tudo que nos afasta de Deus. E você precisa ter consciência daquilo que você precisa perder para ganhar a vida do Senhor em você. Você me entendeu?
Todos nós, como homens e mulheres de Deus que estamos seguindo o Cristo, precisamos ter consciência daquilo que precisamos perder. Mas pastor Adriel, e se eu não consigo ter essa consciência? Muitas vezes o próprio Cristo precisa colocar você num lugar de desespero para que você entenda. É por isso que muitas vezes, quando estamos lutando contra as nossas desesperanças, quando estamos lutando contra as nossas angústias e agonias, nós estamos lutando na carne, não porque nós somos carnais por vontade, mas porque nós não ouvimos a Ele, nós não nos debruçamos sobre Ele para poder entender o quanto o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância está nos impedindo de ver aquilo que o Senhor da glória quer destruir dentro de nós. O quanto cruz significa uma morte para a vontade própria, morte para uma maneira de pensar, morte para um comportamento adquirido, morte para uma tradição familiar. O quanto muitas vezes cruz é a nossa dificuldade de buscar ajuda em alguém, de permanecer no mesmo lugar. Nesses últimos 3 anos, o Senhor me devolveu para um lugar de pastoreio junto com a minha mulher, uma igreja grande, mais gente do que a gente é capaz de tocar, ministrar. Eu nunca fui pastor de uma igreja grande, nem numa igreja desse tamanho eu acho que eu não fui. E de repente Deus me coloca num lugar que tem 2.000 pessoas. Irmão, não tem nada de bonito nisso, não tem nada que glorifica o Senhor na minha vida com isso. Só tem desafio que eu não dou conta, só isso. Para ser honesto para você, era mais fácil a estradinha do sertão. Era bem mais fácil. Não é bonito olhar toda semana lá dentro e ver pastor entrando por aquelas portas, tudo arrebentado. Pastor que perdeu a igreja, pastor que perdeu o casamento, pastor que perdeu os filhos, pastor com depressão, pastor com burnout. Eu não sei nem contar a quantidade de pastores que tem dentro da nossa igreja. Eu tenho um número de suspeita, mas eu não vou nem falar para você não ficar escandalizado. Mas tem hora que eu acho que tem mais pastor do que gente lá. O que é que está acontecendo com a gente? Por que é que o ministério não está gerando vida na gente? Por que é que a igreja está mais machucando do que curando? Aonde foi que nós nos perdemos, irmãos? Por que tanta rivalidade? Por que é que muitas vezes, como eu tenho visto, pessoas chegam lá, não só pastores, estraçalhadas, como um irmão que ficou 1 ano sem tomar Santa Ceia na igreja dele, porque ele não podia sair do estacionamento. 1 ano. O que é que está acontecendo conosco? Como é que nós podemos chamar um troço desse de igreja? Sabe por que essas coisas acontecem? Porque para fazer aquilo que é de Deus, nós nos perdemos do próprio Deus da igreja. Nós nos perdemos dos vínculos profundos de entranháveis afetos que Paulo tanto nos disse que precisavam se comunicar entre nós. Sentamos do lado de pessoas que não fazemos questão de saber o nome. Guardamos em nosso coração raízes de amargura, raízes de iniquidade que derramamos dentro da própria igreja. Como eu estava dizendo para vocês, eu não me interesso pela sua convicção política, não me interesso, porque também não me interesso pela minha, eu me interesso pelo evangelho, e não é uma ideologia política de direita que está mandando a gente sustentar necessitado, e sustentar necessitado não é coisa da esquerda, isso é misericórdia de Deus, está na Bíblia, então brigue com a Bíblia. Nós precisamos andar na verdade, não é uma convicção pessoal que me diz que eu posso guardar mágoa de alguém. A Bíblia não me dá direito de guardar mágoa de quem quer que seja, eu preciso me submeter a ela. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem por não discernir o corpo. Discernir o corpo, o que é, meu irmão? Discernir o corpo é entender, isso aqui é um pedacinho de pão, mas quando eu como ele não é sobre isso, aqui é pão, vai continuar sendo pão. Discernir o corpo é entender quem senta do seu lado. Discernir o corpo é entender o que nós fazemos aqui como igreja.
Chamar alguém de irmão não é um clichê. É uma convicção espiritual de que Deus fez algo entre nós que não é maior do que as convenções de uma família, de um conhecimento, de uma geografia. E isso não está em mim, eu não sei fazer isso. Deus precisa nos tornar. É por isso que uma igreja vai bem, não quando o louvor é adequado, não quando os pastores são inspirados, mas quando a totalidade dos seus membros tem uma cruz sobre os seus ombros. Há uma necessidade fundamental de que cada um de nós não nos percamos disso. A construção do evangelho passa profundamente por aquilo que está acontecendo dentro da sua casa. Quando você está sozinho, quando você está caminhando na rua, trabalhando, quando você está praticando justiça ou cedendo à injustiça, quando você é reto ou quando você está se entregando à corrupção, aquilo que você faz num semáforo, quando tem alguém parado lá, aquilo que você faz no supermercado, quando você passa pela gôndola e você ouve uma voz dentro de você falar, pega 2 pacotes de arroz, e você começa a fazer conta na sua cabeça e não tem coragem de pegar um pacote de arroz para abençoar a vida de alguém. Quando nós não conseguimos passar esses limites, porque a carne está falando mais alto dentro de nós. Quando a nossa boca se entrega a falar mal dos outros. Eu falei isso na minha igreja e acharam melhor tirar do vídeo, então depois, se vocês acharem melhor tirar da gravação, tirem. Mas eu vou falar de novo. Irmãos, tem crente que está vendo notícia num portal, sei lá se é um portal, se é um perfil, se é tudo junto, é um lixo do inferno, chamado Fuxico Gospel. Meu irmão, tu sabe o que é fuxico? Fuxico é pecado, é falar da vida alheia. A Bíblia condena. Como é que pode a igreja brasileira alimentar-se de informações sobre outros crentes de um lugar que chama fuxico do evangelho? Porque gospel em inglês é evangelho. Fuxico do evangelho. Olhe onde nós estamos chegando como igreja. Uma falta de consciência da nossa morte, porque eu estou abraçando um ambiente de pecado, consagrado, explorado. Pessoas ganham dinheiro, devem estar ficando ricas com isso, e eu estou alimentando, e não há discernimento em mim, Gisele, de saber que isso é pecado. Eu não consigo mais ouvir a voz do Espírito. É o mesmo que ocorre quando eu me debruço para falar da vida de alguém, quando eu não me importo com quem está morrendo, quando eu não estou nem aí com alguém que caiu em adultério, eu só quero falar. Meus irmãos, meu Deus, que nesses dias o Espírito do Cristo que está caminhando à nossa frente está dizendo, morra comigo porque eu quero levar você onde você não pode chegar. Igreja, eu quero fazer de vocês aquilo que vocês não vão conseguir fazer, mas morram, entreguem-se, olhe para dentro de si mesmo, julgue-se a si mesmo, deixa eu mudar teu coração, não alimenta a rivalidade. Meu irmão, se você tem nesses dias um problema dentro da tua casa, dentro da tua família, se você não está bem, se os seus filhos não estão bem, não ignora isso e segue andando, fazendo de conta que está tudo certo. Busca ajuda, dobra o teu joelho, consagra um jejum para o Senhor, porque não é sobre se nós somos grandes ou sobre se nós somos pequenos, é sobre o quanto a vida do Senhor Jesus Cristo está irradiando na nossa vida. É sobre o quanto tem entranháveis afetos no meio desse grupo, é o quanto nós nos importamos uns com os outros, é o quanto nós exercemos amor e solidariedade, é o quanto nós colocamos gente na nossa mesa para partilhar do nosso pão, é o quanto nós oramos, o quanto nós nos consagramos e nos derramamos ao Senhor. Meu Deus. Então a minha oração por nós essa manhã, igreja de Mogi, é que o Senhor nos leve de volta a esses lugares. Talvez exista dentro de nós essa manhã algum nível de desesperança, de angústia, de morte,
perturbação. Pode ser que exista dentro de alguns de nós o medo do futuro, o medo da morte. Talvez alguns de nós aqui dentro nessa manhã estejam como eu estive um dia. Por que, Senhor? Por que eu tive que vir dessa realidade? Por que tudo isso tem acontecido comigo? E é difícil, né, irmão? Você perguntar e não ouvir uma única resposta. Não dá um sonho, não vem um profeta falar com você, o pastor vem orar e não ora nada a ver com aquilo que era a angústia do teu coração. Ah, meu Deus, eu já estive nesse lugar. Tem um silêncio de Deus que é pedagógico, porque quando Ele silencia, você precisa tomar a decisão se você vai continuar acreditando. Quando Ele silencia, você com a cruz nas costas vai precisar tomar a decisão se você a solta ou se você segue. E é possível que você esteja nesse lugar. Eu vou continuar crendo. O meu Redentor vive. Ele foi me preparar um lugar. Ele foi preparar um quarto na casa do Pai dele para eu morar com Ele. E Ele vai vir e vai me levar para lá. Então eu vou perseverar firme. Eu não vou olhar para a direita, eu não vou olhar para a esquerda, eu vou ficar no meu lugar, porque vai chegar o momento que uma virada vai acontecer. A história nos conta que Pedro, por volta do ano 55, 56 depois de Cristo, foi preso, foi levado para Roma, e lá ele morreu. Isso não está na Bíblia, é a história dos pais da igreja que conta, os apóstolos, os líderes da igreja que viveram depois dos 12 apóstolos. Conta-se que quando ele soube que a condenação dele era para morrer numa cruz, ele disse: não, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Virem a cruz de cabeça para baixo. Porque ele não se considerava mais digno daquilo que ele mesmo quis tanto no seu coração. Quando foram crucificar Pedro, Pedro já tinha morrido. Já tinha morrido para as suas ilusões, já tinha morrido para o seu desespero, já tinha morrido para a sua vaidade. E essa é a obra que o Espírito da Graça está fazendo na minha e na sua vida. Amém?